Graça e paz, igreja, boa noite a todos. Hoje, no nosso culto de terça-feira, pregação do nosso irmão Daniel. Estamos aqui no nosso período aí de quarentena que já está acabando, né? E eu queria convidar os irmãos a lerem Colossenses 3, do 1 ao 4, que diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Amém? Senhor Deus eterno Pai, em nome de Jesus, obrigado pelo privilégio de estar na sua casa novamente, mais um culto, mais uma terça-feira. O Senhor possa seguir conosco, Pai, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar o Senhor? Irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do nosso Deus, que é digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração, amém? Quero te convidar agora a adorar ao Senhor, a olhar para os montes, procurar e lembrar sempre que o nosso socorro vem de Deus. O socorro vem sempre do alto, é o nosso Deus que está no controle, amém? Vamos adorar ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Temporal.
Amém, irmãos? Teremos agora a pregação do nosso irmão Daniel, né? Você que está em casa, continue em casa, já estaremos juntos aqui novamente, né? Estamos aí na reta final desse momento aí que o mundo tem passado, né? Então, já que estamos na reta final, continue em casa, se proteja, use máscara, use ali bastante álcool gel, né? Evite aí as aglomerações e vamos sair dessas. Amém? Essa palavra agora para o nosso irmão Daniel. Graças a paz, irmãos, boa noite a todos, Deus seja louvado por mais uma vez estarmos aqui na presença dEle, buscando ao Senhor, mesmo em casa, mesmo dessa forma online, mas contudo o Senhor está conosco, amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 121. Salmo número 121. Nós já temos ouvido a respeito desse salmo, nessa canção, esse louvor ao Senhor. E agora vamos apenas meditar um pouco nesse salmo tão bonito também. Salmo de número 121, diz assim a palavra de Deus: Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento. Convido você a fechar seus olhos. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra que nós temos lido. Muito obrigado, Senhor, pela segurança que nós temos em Ti. Muito obrigado pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Muito obrigado que o Senhor é o nosso pastor. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor fale aos nossos corações. Tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Usa-me para a glória e louvor do Teu santo nome. E fale comigo e fala com cada um dos Teus servos, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar, Deus. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus, irmãos. Então, esse é um salmo bastante conhecido. Nós muitas vezes ouvimos, muitas vezes citamos e muitas vezes até cantamos a respeito dele. É tão maravilhoso, porque o nosso Deus, Ele é tão bondoso conosco. Ele sempre nos guarda. Isso é maravilhoso. E eu gostaria de falar contigo a respeito disso. A respeito daquilo que nós temos no Senhor, que é a segurança na jornada. É tão interessante porque esse salmo aqui, ele é conhecido como um dos salmos dos degraus, né? E aqui, acredita-se que isso aqui era cantado enquanto as pessoas estavam se dirigindo ao templo. Nas festas, que eram um costume judaicos, né? Era o costume dos hebreus, em que todas as pessoas, independentemente das tribos de onde elas morassem, eles iam até a presença de Deus, que era representada ali no seu templo. E é tão maravilhoso a gente ler isso, um salmo que nos traz tanta certeza e tanta esperança. Mas é interessante que ele começa de uma forma diferente, né? Porque os salmos, na realidade, a gente já estudou até na escola bíblica dominical, é onde a gente encontra o relacionamento do homem com Deus. Esses cânticos, esse cenário era utilizado muitas vezes no relacionamento do povo com o Deus de Israel. E aqui a gente vê muitas vezes presente os sentimentos humanos. Quantas vezes a gente lê um salmo e vê as pessoas clamando a Deus, rogando por socorro, e muitas vezes parece que já estão até meio cansados, falando: Senhor, até quando? Senhor, e clamando, derramando o seu coração. Mas quando a gente vê esse salmo que era empregado provavelmente quando as pessoas estavam indo para o templo,
a gente não vê nenhum pedido. A gente não vê as pessoas clamando a Deus por nada, mas a gente vê uma espécie de uma meditação. Alguns estudiosos acreditam que isso aqui era como se fosse um líder, respondendo para o povo. Outros vão dizer que é a própria pessoa perguntando e respondendo para si própria. Mas é interessante a gente notar que ele começa assim: elevo os olhos para os montes. E aqui na minha tradução tem uma pergunta: de onde me virá o socorro? E é interessante, irmãos, porque essa pergunta, quem nunca fez? E chega a ser até engraçado, porque acho que a maioria de nós conhece, mas tem até um programa de comédia bem antigo, e a pessoa sempre fala assim: e agora? Quem poderá me defender? É engraçado. É engraçado porque lá vem alguém que é totalmente despreparado, atrapalhado. Mas quando a gente se encontra em circunstâncias como essa, que a gente fala assim, eleva olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Nós podemos encontrar um lugar realmente seguro, um lugar no qual nós podemos descansar e no qual nós podemos ter uma confiança muito grande. E esse lugar é no Senhor. E é maravilhoso, irmãos, porque todos nós podemos passar por circunstâncias de se encontrar nessa situação, de olhar para os lados e de se sentir atemorizado, de olhar e não saber para onde correr, de não ter um caminho, de não ter para onde fugir. Mas quando a gente clama, o Senhor, Ele vem do nosso. O Senhor nosso Deus, aquele que é mais alto do que os montes, Ele vem e nos socorre. E é tão maravilhoso a gente ler esse salmo aqui, porque nesse cântico dos degraus, ou cântico de romagem, alguém se pergunta: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí a resposta é que Ele é o nosso socorro, porque o versículo de número 2 diz: o meu socorro vem do Senhor. E é interessante a gente pensar nisso, nesse contexto em que nós estamos vivendo. Nós já estamos em quarentena há um bom tempo. Quando a gente começou, a gente já ficou assustado, mas imaginava-se que íamos ficar um pouco tempo em casa e logo tudo voltaria ao normal. Mas quanto tempo já se passou? Nós já estamos aqui em junho. Tudo isso começou no final de março, salvo engano ali. E a gente pensar assim que às vezes as coisas vão acontecendo, e onde está a sua segurança? Onde está a sua confiança? Onde está o seu socorro? Porque às vezes a gente pensa, fala assim, não, graças a Deus, ou estou tranquilo, porque eu não perdi o meu emprego. Sendo que tem muita gente que perdeu o emprego. Independentemente de grau de escolaridade, independentemente do tamanho do salário, a crise que afetou muitas pessoas. E aí, aqueles que têm a sua segurança no emprego, isso ficou mais do que claro, que num piscar de olhos, do dia para a noite, essa segurança ela pode morrer. Outros têm a sua segurança na saúde, A pessoa se cuida e tal, tem uma saúde de ferro. Mas aí de repente vem algo invisível, um vírus. Sai lá da China, atravessa o mundo inteiro, chega perto de nós. E às vezes pessoas tão saudáveis contraem essa doença. E aí aquele que tem essa segurança, para onde vai? Sabe? Não importa onde você pode estar seguro. Só tem um lugar que é realmente seguro. Você pode achar sua segurança no trabalho, na saúde, no dinheiro, em tantas outras coisas, família, amigos. Mas existem momentos que mostram a verdade, que o único lugar que tem o nosso socorro é o próprio Deus, o nosso Senhor.
É só Ele que pode nos socorrer. Imagina, é uma situação tão triste, mas essas pessoas que ficaram em isolamento, que contraíram a doença e tiveram que ficar no hospital, não conversavam nem com suas famílias, com seus amigos, não tinham contato com ninguém. Mas se você fizer do Senhor o seu socorro, Ele vai estar com você constantemente. Ele vai nos guardar. E é maravilhoso porque é isso que esse salmo ele vem declarar. Porque Ele é o nosso socorro. O meu socorro vem do Senhor. E quem que é esse nosso socorro? Quando a gente olha para esse salmo, a gente pode ver algumas características do Senhor. E a primeira coisa é que o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aquele que é o nosso socorro não é alguém que de repente apareceu, alguém que foi construído, ou alguém que veio a existir. Mas Ele é antes que todas as coisas. Foi Ele que criou todas as coisas. Do nada Ele fez tudo. Isso é maravilhoso, porque Ele está acima de tudo. Não há nada que se compare. Existe um salmo que ele fala que Ele faz da terra como um estrado para os seus pés. Já imaginou o tamanho desse pé? Claro que é um sentido figurado, mas apenas para nos mostrar a grandeza daquele que é o nosso socorro. O nosso socorro é o mesmo que criou todas as coisas. E é tão maravilhoso ver que na criação, Deus fez conforme a sua vontade e criou um sistema perfeito e planejado para que eu e você, criaturas dele, estivéssemos. Porque tudo é favorável. Se às vezes mínimos cálculos fossem mudados, tudo deixaria de existir. Mas o nosso Deus, aquele que é o nosso socorro, é aquele Deus que cria, faz tudo perfeito, inclusive faz mim e a você. E aquele que nos cuida, aquele que é o nosso socorro, é o mesmo que nos trouxe a existência. E isso é maravilhoso, porque o nosso socorro é o nosso Criador. Só que tem algumas pessoas que, não sei como conseguem acreditar nisso, né? Mas tem gente que acredita que Deus é alguém que criou e deixou a própria sorte. Então, como se Deus tivesse criado, falou assim: agora vocês se virem aí, já fiz muito em criar vocês, ó, abraço. Mas o nosso Deus, Ele não é assim. O nosso Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é quem nos criou, e é Ele quem nos sustenta, e é Ele quem nos guarda. É tão maravilhoso a gente olhar aqui. Quando a gente vê no versículo de número 3, diz assim: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. E diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E é tão maravilhoso, irmãos, nós pensarmos que essa figura dele não deixar a gente tropeçar o pé. E quando, não sei vocês, mas quando eu leio um texto como esse, eu só consigo imaginar um pai ou uma mãe que está com uma criança que está aprendendo a andar. Já viu uma criança que está aprendendo a andar ali? Às vezes ela quer correr, ela quer ir, quer fazer, mas o pai ou a mãe está segurando a mãe ou está ali perto, quando a criança vai cair, ele já segura. E o nosso Deus é assim. Ele não só nos criou, mas Ele nos guarda durante todo o nosso caminho. Por onde quer que nós andamos, Deus está nos guardando. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda. E é maravilhoso porque Ele está atento. Nós demos esses dois versículos aqui, o versículo 3 e 4. Versículo 3, depois de dizer que Ele não permitirá que os nossos pés vacilem, Ele diz: não dormitará aquele que te guarda. E o versículo 4 diz: é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A gente podia até pensar que Ele é um Criador, que Ele que nos sustenta, mas tem pessoas às vezes que acham por determinados momentos que são esquecidas por Deus, como se Deus estivesse desatento, como se Deus tivesse fechado os olhos por um instante. Sabe, às vezes acontece, eu dei exemplo de pai, mãe, e às vezes o pai e a mãe estão cuidando, e piscou o olho, daqui a pouco foi lá, a criança caiu, está chorando, aí o que aconteceu? Chega o pai, a mãe fala, chega a mãe, o pai fala: oh, poxa, virei o olho aqui, a criança caiu, você estava com.
Mas o nosso Deus, Ele não é assim. Ele está atento, Ele não dormita, Ele não cochila, Ele não dorme. Ele está constantemente olhando por cada um de nós. Por isso nós podemos ter a certeza, irmãos, que nós temos esse socorro, que está atento e que está ao nosso lado. Porque tem pessoas que se sentem sozinhas, muitas vezes. Eu lembro que eu já ouvi isso de algumas pessoas falar assim: ah, não, Deus não se importa comigo não, por causa das circunstâncias que viveu, é porque na realidade nunca chegou a conhecer o amor de Deus. Mas quando nós vemos na palavra de Deus, nós vemos no versículo 5, dizendo assim: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita, porque Ele está ao nosso lado. E se você pensar, é tão interessante, e criança gosta muito de brincar com sombra, né? E quanto menorzinha, quando percebe, até os animais, quando você vê, às vezes eles ficam olhando, ficam admirados. O que é aquilo que nunca sai do lado? Aonde você vai, tem um pouquinho de luz, a sua sombra está lá. Pode ser até que você não está vendo, mas ela está lá. E o nosso Deus, Ele se apresenta como sendo aquele que nos guarda, sendo a nossa sombra, a nossa direita. Que no calor da adversidade, Ele está ali, junto conosco. Porque Ele é o nosso socorro. E é maravilhoso saber quem é esse. Porque às vezes a gente pergunta: de onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor. E Ele é quem nos cria, quem nos sustenta, quem nos guarda, quem está olhando por nós e que está ao nosso lado. E é maravilhoso que mais à frente no versículo 8 ele vai afirmar mais uma vez que Ele é quem nos guarda. No versículo 8 ele diz: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. E é maravilhoso porque eu falei que esse era um cântico que costumeiramente era utilizado no caminho. E eu disse no início que eu queria falar a respeito da segurança da jornada. E é interessante a gente ver esse contexto e saber que todas essas características do nosso Deus, do nosso socorro, estão presentes conosco o tempo inteiro. Que na adversidade, no caminho em que nós percorremos, Ele está conosco mesmo quando a gente imagina que está sozinho. E se a gente pensar naquelas circunstâncias, as pessoas se movendo com suas famílias inteiras, andando por meio de desertos, entre montes, e muitas vezes esses caminhos, eles eram difíceis, eles eram perigosos, poderiam acontecer acidentes, poderiam vir ladrões e salteadores, as pessoas poderiam adoecer, muitas coisas poderiam acontecer nessa jornada. Entretanto, esse salmo está aqui para lembrar a todos nós que nessa jornada que nós estamos aqui, nós não estamos sozinhos, mas nós temos um Deus presente, um Deus criador e sustentador, que nos guarda por onde quer que nós vamos. E é maravilhoso porque talvez você está pensando: puxa vida, quando começou tinha certeza que estava tudo bem, agora eu já não tenho mais tanta certeza. Mas eu quero dizer a você que por todo esse caminho, por todo esse tempo e até o final, desde a entrada até a saída, o nosso Deus será o nosso refúgio, o nosso socorro, é aquele que nos sustenta. E é maravilhoso, irmãos, porque Ele nos guarda das circunstâncias que nos cercam, e às vezes coisas que são de certa forma naturais. Quando a gente olha aqui na palavra de Deus, depois de dizer que Ele é a nossa sombra, a nossa direita, o versículo 6 diz que de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. E quando a gente pensa nesse trajeto dessas pessoas que iam até o templo, lá no Oriente Médio, nós sabemos e conhecemos a história daquele povo quando saiu do Egito, caminhando por aquele deserto, uma terra prometida. E nós sabemos que ali é um lugar muito quente.
Imagina o sol que vinha durante o dia. Como era difícil. E nós sabemos também que à noite o frio vem. Mas mesmo nas circunstâncias naturais que são comuns a todos nós, o nosso Deus nos está aguardando. E assim nós podemos ter a certeza que mesmo nessa circunstância, que nós sabemos que é um vírus que é comum a todos, que por todo o planeta pessoas estão sendo atingidas, nós temos um refúgio seguro, que continua nos guardando. E é tão maravilhoso que ele diz: de dia não te molestará o sol, e nem de noite a lua. Quando a gente lê esse salmo, não tem como a gente não lembrar do Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Sabe? E é maravilhoso isso, porque quando nós estamos no Senhor, Ele é o nosso refúgio. Ele nos sustenta das circunstâncias e Ele também nos guarda de todo mal. O versículo de número 7, ele continua dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Porque às vezes a dificuldade é circunstancial a todos, mas às vezes é o espanto noturno, né? A peste perniciosa, às vezes são os ladrões e outras circunstâncias, mas o nosso Deus, Ele nos guarda de todo o mal. Não existe algo que possa pegar a Deus de surpresa, e não existe algo que Deus não esteja nos guardando, sob o seu controle. Às vezes as coisas acontecem e a gente não espera, não gostaríamos, mas ainda assim Deus está no controle, Deus está aguardando, e existe uma promessa para nós que está em Romanos no capítulo 8, que quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, porque nós temos um socorro, um auxílio, como diz o Salmo 46, Deus é nosso refúgio, fortaleza e socorro, bem presente na tribulação. Ele está conosco, nos guardando, e Ele nos guarda de todo mal, e Ele nos guarda até o final. O versículo de número 8, ele diz assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Eu sei que tem dias que pode não parecer assim, mas isso é por causa dos nossos próprios sentimentos, da nossa própria insegurança, da nossa própria incerteza. Mas o nosso Deus, Ele sempre guarda. Eu não lembro quando foi que o Igor pregou a última vez, e sem ser esse domingo, né? Mas que ele contou o seu testemunho, que ele falou a respeito de tudo que Deus fez na vida dele, ele reconhecendo o trabalhar de Deus, mesmo antes dele se converter, a trajetória. E se você olhar e você olhar para trás, você vai ver que Deus estava cuidando, mesmo quando você nem o conhecia. E eu posso falar disso na minha vida. Quando eu olho para trás e vejo onde eu estou, eu percebo que os caminhos que aconteceram tiveram a mão de Deus, me direcionando, me conduzindo, para que um dia Ele me encontrasse, para que um dia Ele me trouxesse para a presença dEle, para que um dia Ele me trouxesse até este lugar. E é isso que esse salmo está falando. O Senhor nos guarda desde a entrada até a saída, desde agora e para sempre. E na realidade, o Senhor está cuidando de nós desde sempre. E se esse Deus que sempre guardou você, porque agora Ele ia parar, porque agora Ele ia dormir, porque agora Ele ia se esquecer de você, porque existe uma promessa de Deus que diz assim: por acaso pode uma mãe se esquecer do filho que amamentou? Mas Ele fala assim: ainda que essa mãe viesse a se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Ele nos tem aqui, o nosso nome anotado na palma de suas mãos, e esse é o nosso socorro. Não é um pateta de um programa que você fala: e agora quem poderá me socorrer? E aparece alguém.
Mas Ele é o nosso Deus que toda vez que a gente se põe de joelhos e clama a Ele, antes que a gente fale as palavras, que as palavras cheguem à nossa boca, Ele já sabe e Ele está do nosso lado. Você consegue entender essa segurança? Você consegue entender porque nós cantamos essa música que nós cantamos? Porque não importa o que venha acontecer, o nosso Deus nos criou, nos sustentou, nos guardou, nos trouxe até aqui, está olhando por nós, está do nosso lado, e Ele não está inerte, Ele está nos guardando, nos livrando de tropeçar, nos conduzindo. E é interessante essa figura da sombra, né? Porque quando a gente entende, irmãos, que Deus está nos guardando, isso é como um refrigério. E é por isso que o Salmo 91 fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É por isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E diz: Ele me faz, Ele me leva, né, aos pastos verdejantes. Ele nos faz repousar. Porque quando nós entendemos, irmãos, que mesmo no caminho, mesmo no deserto, mesmo na adversidade, mesmo em qualquer circunstâncias naturais, mesmo até contra a atuação do maligno, o nosso Deus nos está guardando. Isso é como aquela sombra ao calor do meio-dia. Isso é como aquela brisa quando o suor está escorrendo. Porque Ele é o nosso socorro. E se talvez você está aflito, você está inquieto, você está temeroso, lembre-se da palavra de Deus, que fala: não estejais inquietos por coisa alguma, antes apresentais toda a Ele, né? Oração e súplicas, ações de graças. Deus tem uma paz que excede todo entendimento para mim e para você. A palavra de Deus diz que nós temos que lançar sobre Ele todas as nossas inquietações e ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Nunca se esqueça, por mais que essa circunstância demore, por mais que a circunstância difícil na sua vida demore, talvez desemprego, ou essa preocupação, ou saúde, eu sei que isso é importante, mas mais importante é saber que nós estamos seguros na mão de Deus e que Ele é a nossa segurança em toda essa jornada. Amém? Porque Ele nos guardará desde a entrada até a saída, desde agora e para sempre. E nunca se esqueça, quando você ver o monte, você pode falar: de onde me virá o socorro? Mas desde que você responda na sequência: meu socorro veio do Senhor. Amém? Senhor, agradeço a oportunidade. Gostaria de chamar o pastor Bento para orar por nós. Senhor, nós sabemos que sempre podemos contar com o Senhor, com a sua guarda, com a sua presença, com o seu poder, com o seu amor, com a sua providência. Louvado seja o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, a continuar confiando no Senhor, a estarmos com os olhos postos no Senhor. E ainda mais te pedimos, ó Pai, que possamos transmitir também esta mensagem a outros, que põem os olhos no Senhor, e aqueles que pararam, Senhor, pela circunstância, pela dor, pelo calor da circunstância do dia, ou pelo frio da noite, Senhor nosso Deus, que possa voltar os olhos para o Senhor, sabendo que o Senhor é maior que todas as coisas, que todas as circunstâncias, e que o nosso Deus não perde o controle, nem do dia nem da noite. Tu és maravilhoso, Senhor. Ao Senhor a honra, ao Senhor a glória e toda exaltação, no nome de Jesus. E a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o grande amor de Deus,
a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todos vós. Amém.